Cara, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas, né? Nossa live de hoje, uma live especial aí, uma live extraordinária, né? Boa noite, Paulo. Dentro do projeto Perícia Sem Segredo, essa semana a gente está fazendo um workshop, né? Perícia Sem Segredo. Então a gente tenta trazer, sempre quando tem um workshop, a gente tenta trazer ah, algum um conteúdo diferenciado, né? Semana passada nós trouxemos a doutora Gisele. Ah, Hoje a gente trazer o Leonardo, que é aluno do curso, para falar não sobre o curso, mas sim sobre o início da carreira do assistente técnico, né? Então, a ideia é que a gente consiga trazer informações robustas para vocês. Boa noite, Anderson. Então, a ideia é que a gente consiga trazer sempre o maior nível de informações. Bom, então eu vou chamar o Leonardo para colocar ele aí e aproveitar essa noite de sexta-feira. Aqui em Santos está um frio danado, uma ótima noite para a gente agregar conhecimento e aprender, né? Fala, Leonardo, boa noite, tudo bem? Boa noite, Wagner. Tudo bem? Tudo Tudo de tranquilo? bola, tudo bem? Tô escutando. Tá cortando um pouquinho, mas tá dando para entender. Tá, legal. Deixa eu mudar aqui, peraí. A ideia da nossa live de hoje é trazer a visão de um profissional que está iniciando agora na área de assistência técnica para aqueles que ainda não atuam, aqueles que também estão começando, a gente trocar essa experiência, esse conhecimento, né? Então, demonstrar ali a jornada das primeiras perícias, dificuldades, enfim, a gente vai falar aí ao longo da noite aí, né? Leonardo, se apresenta aí pra galera, cara, né? Da onde que tu é, qual que é a tua formação, o que que tu fazia aí, o que que tu faz, né? Além das perícias. Beleza. Então, Wagner, primeiramente dizer que é um prazer, então, tá conversando contigo aqui pelo canal onde eu te conheci, então, pelo Instagram. Dizer que sempre acompanhei o teu trabalho antes de fazer o curso. Então, para mim é um prazer imenso poder estar conversando contigo aí, com outras pessoas que também possivelmente vão aí estar conhecendo o teu trabalho e daqui a pouco realizando o curso contigo. Então, Ótimo. eu sou engenheiro mecânico de formação e especialista em segurança do trabalho. Sou gaúcho de Passo Fundo, né, aqui no frio no sul do estado, no sul do país, certo? Tá bem na pontinha aí, Passo Fundo fica bem na pontinha, né? Isso, lá embaixo. Então, eu aproveitei, na verdade, o período da pandemia para tirar um período de estudo aí, já que praticamente todos os serviços ficaram parados. Eu trabalho na área de segurança, né, com uma empresa, e eu não trabalhava até então com assistência técnica. Então, eu tirei esse período da pandemia para fazer estudos, para entender um pouco mais da área. Aí eu acabei te conhecendo através do projeto do Perícia Sem Segredos, o que me fomentou muito, então, essa vontade de aprender o conhecimento. E então decidi que era esse o caminho que eu iria trilhar para os próximos meses aí. Então, daí comecei fazendo os primeiros passos, os primeiros contatos e consegui conquistar aí minhas primeiras perícias aí logo depois que iniciei o curso, Mesmo durante a pandemia. mesmo durante a pandemia. Na verdade, a pandemia ela atrapalha, mas ela não impede, né? Então a gente tem que não pode ficar parado, né? A gente Eu costumo falar para o pessoal, né? O nosso país tem dimensões continentais, né? Então, não se baseie pelo que os outros falam, né? Porque às vezes a realidade num lugar não é a mesma realidade de outro, né? Então, existem lugares onde as perícias pararam completamente, não acontece nada. Existem lugares que apenas diminuiu, existem lugares que quase não teve impacto nenhum. Então, assim, é importante a gente sempre ficar ligado na nossa realidade da onde a gente está inserido, né? E, e como é que foi, cara, esse contato aí, como é que você chegou a ter o advogado, o escritório, não sei que é teu parceiro, né? E para fazer essas perícias, como é que foi esse início aí de contato e como é que tu convenceu eles a te dar a oportunidade? isso. Então, primeiro dizer que dar o primeiro passo é sempre difícil, né? A gente sempre acha que nunca tá pronto. Mas é aquela máxima, né, que o pessoal gosta de comentar, que é antes feito do que perfeito. Então,
a gente precisa começar. Então, eu entrei em contato primeiro com os advogados, né, que eu conhecia aqui na minha região, que eram do meu ciclo de amizade, do meu convívio, e consegui apresentar, então, para eles o meu trabalho, né, o que eu estava realizando, e fiz uma parceria, então, com um escritório relativamente grande aqui na região até, e então propus uma parceria para eles, onde eu iria assessorar eles em todos os casos de assistência técnica, né, de perícias de periculosidade e insalubridade. E dentro disso, então, eles iriam me repassando conforme as perícias fossem dadas pelo juiz, né? Então, eu iria auxiliar eles num processo inicial, de entrar com o processo ou não, no processo de elaboração de quesitos, e eles me encaminhariam, então, à perícia técnica. A gente acertou, então, uma parceria do que seria um valor razoável para o parecer técnico, então, para este serviço, e uma comissão, então, para um possível resultado futuro, né? Então, ao final do processo, isso, no final do processo. Ao final do processo, de acordo com os resultados, eu teria uma bonificação. Então, na verdade, é um trabalho por produtividade, né? Um valor mínimo ali, ou um valor considerável pela execução do trabalho, para ninguém trabalhar de graça, né? Mas um valor Claro. condicionado à produção. Então, essa foi a proposta que eu fiz para eles ali, e daí a gente acabou se acertando. Na verdade, É, pode falar, pode vou falar. falar um pouco. Na verdade, o que aconteceu, né? Até o contato foi. A primeira eu pedi um valor, então eles acharam um pouco alto, né? Mas a maioria dos clientes eles são reclamantes, então geralmente reclamante não tem muito poder aquisitivo para bancar o assistente técnico. Então eles acharam, Sim. a pedida é muito alta, não sei se a gente consegue e tal. Então a gente conversando chegou nessa conclusão. Não, vamos baixar um pouco o valor, então, para um valor que seja acessível para os advogados, para os reclamantes arcarem, e a gente condiciona, então, um valor final por produtividade. Então foi uma conversa bem bacana assim, que a gente teve. Esse tipo de forma de atuar, principalmente no início, é muito vantajoso e divide o risco, né, dessa parceria. Porque quando você não tem experiência ainda, você né, não consegue demonstrar ali por números, por dados, o resultado, o valor que tu pode gerar para o teu parceiro, né? Então, quando você faz uma colocação dessa, fala, olha, né, a gente pode fazer uma parte fixa e uma parte condicionada ao resultado final do processo, você está dividindo o risco da operação, né? E isso atrai muito a atenção do cliente, porque fala, olha, né, quando eu pago tudo de uma vez, o risco é todo meu. Agora, se eu vou te pagar uma parte do benefício que tiver, o risco é nosso. E como uma parceria, nada mais justo do que o risco ser dividido. Até hoje eu estava comentando, fiz um story, que eu estava negociando com um cliente hoje por um contrato, e é um caso coletivo e tal. E aí eu fiz uma proposta e ele me ligou, né? Mesma coisa, falou, pô, tá um pouco puxado, né? Não tem como a gente fazer uma renegociação. E eu falei, não, com certeza, né? A gente tem que entender a necessidade do parceiro, a necessidade do cliente. Não adianta ficar, não, meu serviço vale tantos reais. Quer, não quer, tem quem quer. Não é assim que a gente vai seguir ao longe, né? E vai conseguir manter as parcerias cada vez mais duráveis. E é isso que faz com que a gente chegue à excelência, né? A durabilidade das parcerias. Quanto mais parcerias duráveis vai ter, mais casos você vai ter para atuar. E então é muito importante fazer esse tipo de negociação, esse tipo de conversa bem aberta mesmo, e chegar e falar qual que é a tua necessidade, fala que eu vou tentar atender, né? E tem um número de casos que eles já te passaram, Leonardo? Perfeito. E isso, eu estou atuando agora em basicamente 30 perícias, né? São 11 nomeadas agora já com o primeiro perito ali, que seria o primeiro grupo, né? Mas são em torno de 30 casos, então, que a gente está elaborando. E tem outros já que a gente está iniciando com o processo, na verdade, né? Sim. Esperando, então, a primeira audiência para depois ser encaminhado para a perícia. Mas antes de ser feito o encaminhamento do processo, então, ele me consultou, me explicou o caso, conversei com
com ele, a gente achou que vale a pena, então ele tá ingressando com outras duas ações, então, nesse sentido. Esse é um tipo de atuação que muitos assistentes técnicos acabam desconhecendo essa forma de atuar, né? De você assessorar o escritório para ajudá-lo na decisão do que fazer, né? E isso dá uma credibilidade e dá uma autoridade para o assistente muito grande. Isso fortalece a parceria de sobremaneira. Porque se o escritório te consulta, tu fala, não, vale a pena. Transcorre todo o processo e o resultado é favorável, pô, não há dúvidas de que o teu trabalho gera valor para o escritório. Então, cada vez mais o escritório vai te acionar em cada vez um número maior de casos, né? E, E essa avaliação tu faz de primeira mão, tu faz de forma gratuita para eles. exato, exato. E, na Em verdade, é uma função da grande preocupação, isso, em função da parceria. Como, então, se ingressar a ação e ela progredir para uma perícia, então eles encaminham ela a mim. E é interessante essa posição para os advogados, porque eles têm receio agora por conta da sucumbência dos processos, né? Então, se não tiver uma fundamentação, né, algo que embase dizendo que pode haver a periculosidade ou insalubridade, é uma que não vale a pena entrar, porque vai gerar prejuízo para o escritório e prejuízo para o reclamante. Então, eles têm bastante essa Exatamente. preocupação. E tu começou o curso no dia 1º de junho. Tu foi, acho que se eu não me engano, você foi o primeiro aluno a comprar na última turma, né? Tu foi no 1º de junho, não foi isso que tu Ó, fez a compra? possivelmente porque eu coloquei o celular despertar logo cedo para fazer a compra, porque eu participei do workshop, o último workshop eu participei, assisti todas as Sim. aulas, e daí no final ali do workshop, então, tu lançou um bônus que os primeiros 20 inscritos ali iriam receber uma mentoria ali, uma conversa mais individual a respeito de algum caso ou da forma como atuar. Então eu botei lá meu celular despertar ali pro horário que estava abrindo as inscrições para garantir, então, essa vaga de ser um dos 20 ali, ter essa oportunidade. E quando tu decidiu, né, teve a atitude de falar, não, eu vou investir nesse negócio, tu ainda não tinha nada certo com esses parceiros, né? Tu investiu por conta própria, imaginando que pudesse ter uma possibilidade de atuar no mercado depois. Exato. E Sempre foi uma área que me chamou a atenção, Wagner, a área de perícias. Quando eu iniciei o curso de segurança do trabalho, na especialização. Mas nunca tinha sim, trabalhado com isso. E a gente nunca consegue tirar um tempo para estudar e realmente ver como acontece e o que é. E dentro disso, a pandemia para mim foi importante, foi um período bom, porque como eu acabei deixando todas as outras atividades de lado por conta de não ter demanda, eu pude tirar então esse tempo para estar abrindo um novo leque aí de atividades então dentro da segurança do trabalho. então a gente pode dizer que em um mês e meio você já foi nomeado em mais de 30 processos, é isso? Isso, nomeação ainda foram 11, mas a princípio são 31. Então tá decorrendo ainda quando sai a princípio são 30, mas são 11 nomeações aí em um mês aí, Gê. Já tem o acerto para os demais e ainda com Exato. uma parceria já estabelecida para o futuro. Cara, muito Isso. legal, fiquei muito feliz, né? Assim, a gente sabe que cada um tem a sua particularidade, o seu local de atuação, né? Cada local tem uma particularidade definida, questão de tempo para iniciar na atividade, para se dedicar aos estudos. E fiquei muito contente, muito feliz com o que aconteceu com você, né? De ter ido atrás e ter se colocado à disposição, mesmo estando ainda estudando e ter sido recompensado, né, com essa parceria em função da coragem, da atitude, e com a Patrícia também, que foi um caso muito semelhante, né? Ela comprou, entrou na última turma e já começou a conversar com as pessoas e já conseguiu uma parceria logo em seguida. E é isso, assim, eu costumo falar, né, para o pessoal, não adianta você encontrar o momento ideal, né? O momento de Exato. ideal não existe, não tem, nunca você vai estar. Eu costumo dizer, eu nunca estou pronto. Eu sempre preciso me preparar um pouco mais. Então, se você for esperar estar pronto para começar, vai ficar esperando a vida inteira. Enquanto Às vezes o perfeito não sai do papel, né, Wagner? A gente planeja tanto, organiza tanto e não consegue executar porque sempre tem alguma coisa para melhorar. E sempre vai ter alguma coisa para a gente melhorar, né?
E qual que tu acha que foram, assim, as maiores dificuldades que tu teve nesse início? Que tu falou, pô, isso aqui eu não imaginava que fosse desse jeito, e como que tu solucionou essas paradas? O que que tu acha que foi, assim, Prim- o maior desafio nesse começo? Primeiro que eu não consegui assistir todo o curso ainda, para ter uma ideia. Então eu adquiri o curso, eu estou na metade dele ainda, eu não consegui terminar todo o curso, porque eu acabo trabalhando o dia todo, trabalho até a noite, então não sobra pouco tempo, eu tenho os finais de semana para ver os cursos. Então não consigo, as aulas, então não consegui terminar ainda o curso. Então, mas a minha primeira dificuldade, assim, o primeiro susto que eu tomei foi quando eu recebi a notícia, então, que as perícias seriam online, né? Porque imagina, bah, a gente estuda, a gente olha, vai lá nos cursos e a perícia é assim, e recebe o perito dessa forma, e conversa com ele desse jeito, e daí acompanhava as tuas lives, e daí tem toda essa questão de como se vestir, né? Eu lembro que teve uma live, né, que falou sobre isso, e daí tu fica pensando nisso, mas e como é que tu aplica isso na frente do computador, né? Então até eu cheguei a comentar contigo, né? A dificuldade da gente falar para uma tela é complicado, né? A gente não tem Sim. não é habitual isso na nossa vida, apesar de O agora da hábito, né? pandemia. Isso. Apesar da Às pandemia vezes, agora tá puxando um pouquinho disso, né? sim, está facilitando, na verdade, essa forma de comunicação que antes as pessoas tinham muito preconceito, né? De fazer uma reunião. Às vezes você fala, não, vamos fazer uma reunião. Ah, não, mas tem que estar todos juntos, tem que estar todos presentes, tem que ver a agenda de todo mundo e tal. E, na verdade, não tem necessidade disso, né? Hoje em dia a tecnologia nos possibilita fazer as coisas de uma forma mais dinâmica. E eu tava vendo, às vezes eu fico vendo alguns vídeos antigos assim, né? E reforça a questão de ser o hábito, né? Porque no começo, para fazer uma história, eu ficava 1 hora e meia, às vezes. Porque você não tem o hábito realmente. E até uma das coisas, das atualizações que eu estou preparando para o curso é justamente a perícia através de videoconferência. Conta como é que foi um pouco essa experiência aí, Leonardo. Vou dizer que foi na verdade, meio estranha a primeira reunião, né? Então, o perito ele agendou, como são 11 perícias, né? Ele agendou primeiro uma reunião com uma semana de antecedência para a gente se familiarizar com a ferramenta, né? Então, a primeira perícia foi pelo Google Meet. Então, a gente fez uma reunião onde estavam os advogados, os assistentes técnicos e o perito. Se apresentou, todo mundo se apresentou, falou um pouquinho de onde era, né? E o perito direcionou como seria a perícia, então. Porque a princípio é uma coisa que é nova para todo mundo. Nem o perito, nem os advogados ainda tinham vivido essa experiência. Então eu me senti um pouco mais seguro, de certa forma, porque da mesma forma que era novidade para mim, era novidade para eles também. Então, eu me senti um pouco mais seguro nessa situação. Na outra semana, então, foi determinado então, o dia da perícia, os horários. O primeiro reclamante não pôde comparecer, então a perícia foi adiada a primeira, então deu um pouquinho mais de nervosismo ainda. Então, eram 4 naquele dia, acabaram sendo só 3. Então, na primeira perícia ali, então, o pessoal entrou na sala ali, a gente não sabe se a gente fala, se não fala, quem fala primeiro. Então, o perito, né, nesse sentido, ele foi bem tranquilo em direcionar, olha, primeiro vai falar o reclamante, depois vai falar a reclamada, depois fala o assistente técnico, os advogados estão aqui somente para assistir a perícia. Então, ele foi bem pontual nessas questões e decorreu tudo bem tranquilo a princípio nas primeiras perícias ali, né, nesse primeiro dia. Foram aí 2 horas e 40 de vídeo aí, de videoconferência numa única ligação. E o perito ele informou se ele gravou a perícia ou ele permitiu que fosse gravado por alguns participantes? Esse foi um questionamento que eu fiz na reunião até. Eu questionei essa questão sobre a gravação e ele falou que ele não tinha instrumento técnico para fazer, porque o Google Meet, a princípio, ele precisa de um CNPJ, precisa ser uma pessoa jurídica para fazer a gravação. E então ele disse que ele não tinha essa pessoa jurídica e ele não iria fazer a gravação, mas que a princípio ficaria livre a caso de cada um realizar a gravação da perícia. Agora, né, nas outras que tiveram na semana passada, né, foram 3 naquele dia, mais 4 agora nessa semana, aí então ele trocou a ferramenta, ele usou o Zoom, então o Zoom Meet, daí pelo Zoom sim ele conseguiu fazer a gravação. Isso é muito interessante, porque muitas
pessoal que está acompanhando aqui, uma das perguntas mais recorrentes que eu tenho é sobre a gravação da perícia, né? Que, em geral, na perícia física, vamos chamar assim, né? A perícia que estão todos juntos, o perito normalmente não permite esse tipo de gravação ou as partes. E quando você faz online, esse daí pode ser um recurso utilizado de forma vantajosa para você realmente não perder nada do que é falado. E não precisa, né? Na verdade, não precisa ter assim, a ferramenta para gravar. Você pode ter um software que grava a tela do computador que você vai fazer a gravação do mesmo jeito. Então, se alguém participar desse tipo de perícia, já deixa a dica aqui que se utilizar um software que grava a tela do computador, você consegue gravar a perícia assim como o perito está gravando lá. Mas bem legal, cara, bem legal. E dá uma facilidade grande, porque depois, na hora de tu escrever o parecer, na hora que tu vai fazer o relato, por mais que tu tenha anotado, principalmente que nem eram minhas primeiras anotações, então tu anota um pouco de forma confusa, tu não sabe direito o que vai ir para o parecer, e fica aquela questão ali acontece muito rápido, então é no momento ali que tu precisa fazer a anotação. Então, depois, quando tu consegue fazer essa releitura da perícia, tu consegue extrair mais informações mais valiosas, na verdade, para compor o parecer técnico, né? E como que tu encarou essa dinâmica da perícia, essa velocidade da informação? O que tu achou disso? Eu acho que essa foi talvez a grande sacada ali, o que acabei demorando um pouquinho mais até para poder incorporar, talvez um pouco por insegurança ou pela questão ali de entender qual que era o momento certo de se posicionar, onde deveria colocar a opinião e onde a opinião técnica, né, e onde deveria ficar de forma mais silenciosa, escutando, porque eu cheguei a comentar com alguns colegas que é como tu discutir com a tua esposa, né? Tu tem que ter o teu argumento e o teu raciocínio ali na hora, não adianta tu deixar para discutir depois. Então, o fato aconteceu, o perito te deu a palavra, tu tem que ter a tua posição naquele momento. Depois ele vai dizer, ó, era isso, ponto, passamos para o próximo ponto. Então, Exatamente. essa questão de tu ter um estudo, o que eu fiz, né, vai, vou falar um pouquinho do que eu fiz para essas perícias. Eu fiz um estudo anterior, então, do todo o processo, fiz anotações de perguntas que eram relevantes, né, de quesitos suplementares, fiz anotações importantes a respeito dos documentos de segurança, o que eu vi que poderia ser controverso, fiz toda uma folhinha ali bonitinha e deixei do lado, né, com uma perícia online, a tela estava ali e a folhinha do lado. Muitas dessas perguntas o próprio perito fez para os reclamantes. Então, muitas eu ia fazendo, eu ia riscando a pergunta ali. E então a dificuldade ficava em usar aquilo que a reclamada falava em posição daquilo que tu tinha estudado. Então, daqui a pouco ele falava alguma coisa e deslizava com aquilo que já estava no processo. Então, aí que está uma jogada bem interessante que o curso fala lá, então, né, desse raciocínio lógico e desse raciocínio rápido para fazer isso. E o estudo, né, Leonardo, a preparação para fazer a perícia, né, a definição das teses, das controvérsias, daquilo que você pode abordar para defender os interesses do teu cliente, se preparar para esse debate, para esse contraditório, isso faz toda a diferença. É como eu comentei contigo depois que nós conversamos, né, que você fez a lição de casa muito bem feita, porque você conseguiu abordar e pensar, inclusive, como o perito pensou. Então, galera, como eu comento, você se preparar para a perícia é fundamental para você ter uma boa atuação durante a perícia. O resultado da perícia é uma consequência, né? Tem um entendimento do perito, que às vezes é diferente do que a gente entende, mas é uma consequência da boa preparação que é feita antes da perícia, para poder chegar na hora da diligência, conseguir ter o raciocínio lógico, a rapidez para mudar o rumo ali no meio do caminho, às vezes, que tu às vezes está imaginando um caminho e no meio da perícia a coisa ingressa por outra, né? É verdade, às vezes surgem fatos que não estão nos autos, né? Então surge ali Exato. alguma coisa que o reclamante faz que ele não estava ali no pedido, alguma situação que a reclamada expõe que não tinha colocado antes. Então algumas coisas acabam surgindo ali no meio.
Então, as primeiras que aconteceram ali nas primeiras perícias, eu fiquei meio assustado, né? Opa, mas isso não estava, não estudei isso, onde é que está isso no processo, né? E depois eu fui entendendo, então, que era um processo natural, e depois nas outras eu já consegui me posicionar, então, de uma forma mais crítica, então, de acordo com o que os reclamantes e a reclamada, então, colocavam. E quanto a isso, Wagner, eu também acho que foi essencial a gente teve uma conversa um dia antes, na verdade, da minha primeira perícia, e a nossa Sim, é uma conversa, mentoria individual, né, e nossa? exato, onde eu usei a mentoria individual, então, e a gente abordou bastante os quesitos praticamente toda ali a NR16 ali sobre inflamáveis, que era o caso da atividade periculosa, e isso então deu uma visão da NR também diferente. Porque quando a gente lê a NR num sentido que a gente tem de formação que é de prevencionista, é de uma forma. E quando tu começa a olhar ela num sentido mais crítico, daquilo que realmente se enquadra no que o teu cliente está precisando, é diferente. Então tem essa diferença aí que é bem interessante, bem peculiar, que foi uma coisa que me deu uma luz, assim, cara, ó, a gente aprende assim, mas é importante a gente pensar de sair da caixinha, né? É uma das coisas que quando eu comecei o projeto, que eu conversava com a Thaís, que a Thaís ficava meio assim, que a Thaís, ela é técnica em segurança também. E ela tem um viés prevencionista muito forte. E eu falava para ela, mas na perícia a gente não está lá para fazer prevenção, a gente está lá para defender o interesse do cliente. Ela, assim, ficava às vezes até meio indignada com isso, né? Mas é o foco do trabalho, né? A gente não está lá para dizer se o que está sendo falado está certo ou se está errado. A gente está lá para interpretar a legislação de uma forma que atenda às necessidades e os interesses do cliente. E é por isso que o primeiro módulo do curso, eu falo muito sobre mindset, porque precisa virar essa chave, né, do profissional de segurança, que tem aquele viés preventista, né, prevencionista, e chegar na hora da perícia não vai fazer prevenção. Exato. Então, esse é um dos principais pontos da atuação do assistente técnico, em que eu consegui entender essa forma de atuar no dia a dia com os advogados, de entender que o advogado ele não defende o sujeito, né? Ou a empresa. O advogado defende o direito, e é isso que a gente faz na perícia, a gente defende as normas, né? Exato. E não É, a é, questão do a CPF ou gente, CNPJ. exato, a gente não está ali, na verdade, para dizer se ele estava exposto ao risco ou se não estava exposto ao risco, se era periculoso ou não era periculoso. Mas era para dizer se a situação dele se enquadrava dentro de um quesito que está na legislação. Então, eu acho que essa visão que tu me passou foi bem importante para mim conduzir as minhas atuações assim no meu posicionamento. Claro, tudo dentro de uma forma ética, né, como sempre fala, ética, íntegra, né, mas uma parte técnica dizendo assim, cara, é, a parte prevencionista aqui não vai me ajudar. O que me interessa aqui é realmente eu conseguir atender o meu cliente. Exatamente. E já saiu o resultado de alguma das perícias? Ainda não. O Não, perito ainda, ainda não liberou nenhum. ainda não saiu nenhum parecer. A princípio, como elas são 11 perícias e são bem semelhantes os casos, né? Então são 11, são 7 do mesmo setor, a mesma função. Então acredito que ele vá primeiro escutar todos, porque com a perícia online, a gente não tem. As nossas provas são somente a conversa, somente a entrevista. Então a gente não tem nenhuma foto ainda, né, no processo sobre o que está acontecendo, não tem nenhuma câmera lá que a gente possa ver a situação. Então o que a gente está usando é comparar o relato de uma pessoa com o de outra pessoa, para ver o que está fechando, o que não fecha. Eu acho que é mais ou menos assim que ele está conduzindo, então, o entendimento dele sobre o caso, pelo que deu para perceber. É aquilo que a gente conversou de um reclamante meio que ser o paradigma do outro, né? Exato, Como não com quem falar, acaba baseando a informação de um pelo outro e vai concluindo e tirando as conclusões em cima disso, né? exato, bem isso. Porque, na verdade, as primeiras perícias existiam menos isso. E a partir da segunda, como a gente tinha comentado nessa questão de estar usando o paradigma, ele até, quando eu levantei essa questão, o perito foi um pouco relutante, né? Ele falou, não, acho melhor cada perícia é uma perícia, por mais que sejam
a mesma frente de trabalho, o mesmo setor, por uma questão de lisura de processo, vamos trabalhar de forma independente. Disse, não, tranquilo. Mas dentro do próprio processo, o perito começou a questionar, então, o reclamante de uma forma para meio que comprovar se o que o outro estava falando era realmente verdade ou se os fatos batiam. Como era uma coisa do meu interesse, como realmente eu sabia, já tinha conversado com os reclamantes, que as conversas realmente convergiam, né, para o mesmo setor, então eu não me manifestei e deixei o perito mesmo fazer esses questionamentos. É isso aí. E isso tudo, né, faz parte da questão da estratégia da perícia, né? Não sei se a reclamada estava com algum assistente técnico, não? Não, até foi uma questão que surgiu agora na segundo dia de perícia. Porque o que aconteceu? Quem estava representando, o representante da reclamada, ele não está nos autos como assistente técnico, mas ele é engenheiro. Então ele começou a dar bastante a opinião dele, começou a querer direcionar alguns fatos dentro da perícia. Então a gente solicitou, né? Eu estava em conversa com um advogado também nos intervalos, e a gente solicitou, diz, olha, você não é assistente técnico, você é simplesmente um relator da reclamada. Então você tem que relatar o que estava acontecendo, mostrar, né? Mas não é a tua função estar aqui tirando conclusões, né, do que pode ou que não pode. A opinião técnica cabe ao assistente técnico e não ao, ao representante da reclamada. Então foi uma E o situação que perito. ocorreu. O perito, nesse caso, ele não gostou muito. Ele não gostou muito, porque até, de certa forma, o preposto ali da reclamada estava auxiliando, né, dando um pouquinho de opinião, então auxiliando ele a desvendar algumas coisas. Então ele não gostou um pouco, mas de certa forma ele acatou, ele disse, não, correto, você está como preposto, então tu não pode manifestar a tua opinião técnica, mesmo sendo um engenheiro. Então ele Exato. não gostou um pouco, ele se sentiu um pouco incomodado com essa situação, mas o perito, assim, tendo uma visão geral, ele foi muito amigável, ele conduziu muito bem a perícia. Ocorreu alguns fatos ali que foram um pouco conturbados, né? Como eu comentei ali, do reclamante se exaltar e dizer, olha, isso aí não é, agora no papel aqui é bonito, lá na frente de trabalho é diferente, né? E, É e o o perito. nome da perícia. E o perito conduziu de uma forma extremamente elegante, foi bem amigável, assim, no sentido tanto de receber a gente. Também me tratou, uma coisa que acabou me deixando muito bem, foi a forma com que ele me tratou. Então, ele realmente me tratou como um colega de trabalho. Então, ele sempre pedia a minha opinião por vezes durante os fatos, né, do reclamante. Olha, como eu era engenheiro mecânico, ele também é engenheiro mecânico, e envolvia uma máquina do processo, então, às vezes, ele até fazia um questionamento, olha, tu lembra se isso aqui realmente funciona assim, se esse funcionamento desse mecanismo é dessa forma? Acho E deu uma travada. que Opa, voltou. 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 Então a gente conseguiu trocar um pouquinho ali de conhecimento também dentro da perícia, acho que foi bem bacana. Então eu me senti bem à vontade, na verdade, com ele. Tem até similaridade, então, entre você e o perito. E é por isso que é importante o que eu falo sempre para todos vocês, né? Não vejam o perito como alguém de outro mundo. O perito é alguém como você, né? Então, converse naturalmente com o perito. Se tiver que discordar, discorde, sempre de forma educada, cordial, né? Que nem nesse caso. Existia uma pessoa que não estava como assistente técnico querendo fazer o papel de assistente técnico. Se o perito não identificou isso, você identifica, fala para o perito normalmente, não tem problema nenhum. Às vezes pode ficar um pouco desconfortável, mas se você não está fazendo nada errado, não tem por que ele querer fazer algum tipo de retaliação, algum tipo de coisa, né? Então, o perito é alguém como a gente, né? Não, Exato. não tem nada de mais conversar com o perito. E é muito importante essa questão, assim, a gente, mais do que o que a gente fala é como a pessoa recebe, né? Então é a forma com que tu coloca as palavras, né? Porque é aquilo que tu fala sempre no curso ali também, nas lives. A gente não tá na perícia para fazer amizade, né? A perícia não é, mas nem por isso precisa ser um local de conflito. Então é um local amigável, onde a gente vai se respeitar, mas a gente está ali para cada um mostrar e defender o seu ponto, né, o Perfeito, seu interesse. perfeito, perfeito, cara.
Pô, Leonardo, pô, show de bola, cara. Estou muito feliz mesmo pela tua atuação, pela forma como você está se colocando no mercado. É, quantos habitantes tem a cidade aí, Leonardo, mais ou menos? Passo Fundo tem em torno de 200 mil habitantes. Ah, uma cidade já de um porte Isso. interessante, né? E o que acontece? Essas perícias, na verdade, nem são daqui, são de outra região do estado. Então, o perito é de Porto Alegre, a empresa reclamada é de Minas Gerais e a frente de trabalho era em Bagé. Então, na verdade, são todos de locais diferentes. Então, a videoconferência era cada um de um local diferente. Tava eu, o advogado aqui de Passo Fundo, o reclamante lá de Bagé, o perito em Porto Alegre e a reclamada lá em Minas. Então, foi uma. Nossa, mas essa é uma das vantagens da perícia por videoconferência, né? Você imagina só como seria para fazer uma perícia envolvendo esse pessoal todo, com deslocamento, com tudo isso, conseguir agendar todo mundo, adequar suas agendas para fazer uma perícia. Eu tive um caso semelhante no Sul, em Rio Grande. Cara, eu saí daqui de Santos, por aí para lá, que eu estava pela reclamada. O reclamante era de outra cidade, estava trabalhando já em outra cidade, saiu também para ir fazer a perícia lá, e foi uma confusão danada para conseguir adequar a agenda de todo mundo e o custo muito grande envolvido. Então, quando você utiliza a tecnologia, você reduz os custos e facilita as coisas, né? Exato. E eu tenho certeza que, assim, você tem um ótimo potencial e uma ótima possibilidade, uma ótima oportunidade aí de realmente expandir tua atuação no mercado e caminhar passos largos aí de fazer várias parcerias aí em Passo Fundo, cara. Muito legal, estou muito feliz mesmo, muito contente de ver a evolução, porque quando a gente começou o Paulo Barcelos, Paulo, acho que Paulo, né? Isso, Paulo é de Rio Grande. Show de bola, Paulo. Quando a gente começou o projeto Perícia Sem Segredo, a ideia era justamente mostrar para os profissionais de segurança que existe uma outra forma de atuar dentro da área de segurança do trabalho, que pode ser muito vantajosa, muito lucrativa, e fica escondido isso, porque na maioria das vezes fica na mão dos peritos, né? E perito não vai atuar para reclamante. Ele vai atuar para a reclamada. Por quê? Os honorários da reclamada são mais atraentes, dos reclamantes são mais baixos, você ganha no volume. Perito não tem tempo de fazer volume, porque ele tem que atender as perícias da Justiça do Trabalho. E às vezes, com honorários um pouco mais baixos, mas você compensa isso com o volume de processos e passa a tornar a atividade muito interessante, né? Então, valeu o investimento no curso. Valeu sim. Tá louco. Não, o curso assim foi de extrema importância porque ele além de dar a base, uma base teórica interessante, né? Claro, a gente já tem um conhecimento prévio do que a gente vivencia, mas é diferente tu aplicar esse conhecimento num determinado nicho de mercado. E nisso foi extremamente importante o curso. Então essa forma de ler a ANR, essa forma de acompanhar um processo, não tinha nem ideia de como começava um processo, por onde ia, como é que fazia para saber qual que era o número lá do processo. Então foi algo que a gente fui aprendendo com o curso, fui aplicando aos poucos, e às vezes é curioso porque eu tenho alguma dúvida lá, vou lá, estou elaborando meu parecer. Aí eu preciso descobrir alguma coisa, vou lá e procuro na aula, direto aquela aula lá do parecer. Acabei nem chegando naquela parte do curso ainda, mas eu vou assistir aquela aula porque aquela aula pode ser que tenha algum conteúdo importante ali para mim. Então, Foi o que eu comentei com a Patrícia, para ela fazer isso também, porque ela também atuou no caso e aí precisava montar o parecer, fazer impugnação, tudo, e eu falei para ela, não espera seguir a sequência do curso, dá uma atropelada aí, vai nos conteúdos direto do que tu precisa, e aí depois tu volta, tem um ano de acesso e tu volta tranquilamente, né? Mas isso. aproveita a informação para conseguir o resultado agora, né? Exato. E uma coisa bem importante, Wagner, eu acho que vale contar para o pessoal é a questão do grupo do WhatsApp. Geralmente quem está ali no grupo, ali, quem está fazendo o curso, são pessoas com o mesmo objetivo que você. Então é bacana porque tu coloca ali a tua dúvida ou a situação que tu está vivenciando
e tu tem ali 10, 15 profissionais, 20 profissionais dando a sua opinião, dando a visão técnica de diferentes situações. Então ali no grupo tem, até agradecer os colegas, né? Eles têm ali uma visão totalmente diferente, alguns bem mais experientes do que eu, né? Ali com bem mais anos de formação de engenharia, já vivenciaram N situações em segurança do trabalho, então dando a opinião deles a respeito de uma situação que tu está vivenciando. Então tu consegue discutir, eu acho uma discussão bem saudável. Olha, é assim, mas eu acho que isso pode ser dessa forma. Então é uma discussão bem saudável que a gente tem no grupo. O pessoal interage bastante, não é um grupo que se trata de bobagem, sim de assuntos bem relevantes. Para ter uma ideia, quando eu tive ali uma situação ali de um rapaz de uma loja de tinta, não sei se tu vai lembrar que eu coloquei no grupo, eu coloquei tanto no grupo, onde deu uma repercussão bem grande, quanto num outro grupo que eu também tenho. E no outro grupo a pergunta se foi, e as opiniões ali foram bem vazias, né? Não houve uma discussão. E no nosso grupo ali deu para a gente ter um entendimento bem legal, deu para ter uma base bem legal para depois tomar uma estratégia então desse caso. Então foi algo bem bacana. O grupo é uma coisa bem bacana. Muito feliz com esse tipo de relato. E que a ideia do projeto é que a gente possa se tornar aí uma grande comunidade de profissionais que atuem com assistência pericial e um ajudar o outro, porque um princípio que eu acredito muito e pratico isso, de que a gente sozinho, a gente pode até chegar em algum lugar, mas se a gente vai junto é muito mais gostoso, muito mais prazeroso, e o caminho tende a ser um pouco mais suave, um pouco mais... Você tem que aproveitar o Verdade. caminho, não é Verdade. só chegar, né? É E verdade. quando a gente tá junto, a gente consegue aproveitar. É verdade. E inclusive com profissionais da nossa área, né? Às vezes a gente fica um pouco receoso de compartilhar alguma questão, né? E é interessante isso porque um profissional, na verdade, é concorrente de certa forma, mas ele pode ser também uma pessoa que vai te ajudar, né? Então, além de discutir o caso, daqui a pouco vai ter duas perícias no mesmo dia, então tu precisa ter um profissional que tu possa confiar, que tu sabe como é o trabalho dele. Então, eu acho interessante essa questão da gente também compartilhar a informação e ter ali um grupo de suporte, ali um grupo de profissionais da área também que possam contribuir com a nossa atuação. Eu tenho um cliente daqui de São Paulo que tem atuação no Brasil inteiro, e ele tem perícia espalhada, e eu vou para tudo quanto é lado. Se eu tenho um profissional naquela localidade que eu sei que vai usar a mesma metodologia, a mesma forma de pensar que eu utilizo, eu não vou sair daqui de Santos para ir fazer a perícia lá. Eu faço uma parceria com esse profissional, melhoro o meu honorário, reduzo o custo, melhoro o honorário, os dois ganham e o cliente ainda economiza. É Todo mundo verdade. sai ganhando. É verdade. Então, faz todo sentido a gente realmente crescer juntos, né? Cara, já teve perícia de eu sair daqui e ir lá para o Mato Grosso, porque não conseguiu achar nenhum assistente técnico lá na cidade, né? Que desse confiança para ele. Pô, foi um dia só para ir, um dia só para voltar. Então, não tem muito sentido isso, né? Mas, cara, show de bola. Eu quero te agradecer, assim, ó, imensamente de tu ter feito esse bate-papo com a gente aqui hoje, comigo aqui hoje. Eu acho que deu para ilustrar bem aí para o pessoal que está começando aí as dificuldades, né? E principalmente o fato de não esperar estar tudo perfeito para ir para cima e começar, Exato. né? Exato. Show de bola. Da mesma forma, Wagner, eu gostaria de aproveitar o espaço também para te agradecer o trabalho que tu vem fazendo com o Preço Sem Segredo. Eu já te mandei um recado falando sobre isso. Sei que é um trabalho que incentiva bastante a gente que está iniciando, incentiva muitos profissionais, que às vezes tu nem tem ideia desse alcance que tu acaba tendo e mudando realmente a vida das pessoas. Porque o meu caso é um caso assim, onde eu estou criando um nicho de atuação diferente por conta do contato que eu tive com o Perícia Sem Segredos. Então, se eu puder deixar um recado para o pessoal também que está assistindo, né, que acompanha o teu trabalho, é que o investimento no curso, ele realmente... Não estou recebendo nada para fazer isso, né? Mas é realmente porque é algo que foi importante para mim, mas o investimento no curso ele foi muito válido, sim, e um conhecimento que a gente não encontra em outro curso ou qualquer outro curso. A gente realiza vários cursos por aí e os cursos são bem mais teóricos do que práticos. E o teu curso é um curso que passa a prática para a gente ali dentro da teoria. A gente vivencia muita coisa, mesmo sem estar
sem estar atuando ainda. Então, para a gente foi bem importante mesmo, cara. Parabéns pelo teu trabalho, pelo que tu está construindo aí, que o projeto cresça cada vez mais. Porque depender de mim, pode ter certeza que estamos aí. Muito, muito obrigado, cara, pelas palavras, porque assim, até estava comentando hoje com a Thaís, hoje teve um seguidor que mandou uma mensagem legal, né? E às vezes a gente acaba duvidando da gente mesmo, né? Acontecem algumas coisas durante o caminho que às vezes a gente acaba duvidando da gente mesmo. E eu estava comentando com a Thaís que o início desse projeto e a forma como as pessoas têm retornado, têm se colocado de que realmente está, assim, o trabalho que a gente está fazendo está podendo ajudar, faz até melhorar a autoestima. E você não tem ideia de como é uma injeção de ânimo para a gente conseguir seguir em frente, porque as coisas não são perfeitas. Às vezes o pessoal vê os vídeos, né? Uma produção um pouco melhor e tal. Acho que é simples, as coisas não são perfeitas, só para a galera ter ideia, né? Ontem eu acabei de gravar o curso, quer dizer, a aula 3 do workshop, né, que foi para o ar hoje. Eu acabei de gravar ontem, era por volta das 5 horas da tarde, tive que gravar 3 vezes, que deu problema no meu telefone. E a Thaís ficou editando isso até 5h30 da manhã. E para poder ir pro ar hoje, né? Para poder, às 8 horas da manhã, estar liberado para o pessoal. Então, assim, a gente tem um compromisso muito grande. Receber esse tipo de Exato. depoimento vale É importante. cada minuto de esforço que a gente dedica e coloca em cima desse projeto. Muito, muito obrigado de coração mesmo. Eu que agradeço. Até porque assim, isso para a gente é algo que é impagável. show. O que acontece o que acontece nos bastidores, às vezes ninguém fica sabendo, né? As pessoas acabam vendo só o show, né? Só o pau. Show de bola, cara. Muito obrigado. Um Valeu, ótimo fim de velho. noite, um fim de semana. Fica com Deus e vamos junto aí, que o que precisar é só falar que Para você também. Bom forte final de abraço. semana, que a gente possa voltar a se encontrar e conversar ainda sobre outros casos. Show de Perfeito? bola, cara. Obrigado. Um Um abraço. abração, vai. Tchau, tchau. Tchau. Bom, galera, a ideia dessa live de hoje era isso, era apresentar para vocês como um profissional que ingressou agora dentro do mundo das perícias, né, como assistente técnico, quais são as dificuldades, como uma pessoa que é recente na área fez para iniciar. Então, eu acho que o principal recado que fica é o que o Leonardo falou, né? É não esperar as coisas estarem perfeitas para começar. O feito é melhor que o perfeito. E então, independente se está tudo nas melhores condições ou não, é ir para cima e não ter medo, né? Não ter medo do novo, não ter medo do desconhecido, sair da zona de conforto e se atirar de cabeça, porque com dedicação, com estudo, com afinco, com atitude, a gente consegue ir muito longe, consegue fazer as coisas mudarem aí de rumo. Às vezes é um caminho que a gente não está muito satisfeito e a gente consegue ingressar aí de repente num mundo novo em função disso tudo, tá bom? Um ótimo fim de noite para todo mundo, um bom fim de semana, que seja de muita paz, de muita luz, junto com todos os seus aí, tá bom? Um beijo no coração de todo mundo e vamos juntos, porque juntos a gente chega longe pra caramba, ninguém segura a gente. Forte abraço!